Olá pessoal, voltando aqui para o terceiro vídeo, né? Vamos continuar falando a respeito do capítulo 3 de Mateus, onde fala sobre o batismo nas águas, quando João Batista apareceu lá no deserto, né? Batizando para arrependimento dos pecados. Estava batizando por arrependimento de pecados, aqueles que se arrependessem. Porque ali ele já pregava que Jesus Cristo viria e que ele não seria digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Então que ele estava batizando com água, mas viria aquele mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Então, naquele tempo, as pessoas iam nas sinagogas, as pessoas se reuniam, mas nunca teve denominação, né, tal. Então tinha os fariseus, saduceus, tinha o sacerdote, aquelas pessoas que estavam na frente, né, das denominações, né, das sinagogas e tal. Só que assim, ninguém tinha ainda que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ainda estava cumprindo aquilo que ele tinha que cumprir ainda, tudo que ele tinha que cumprir, inclusive o batismo nas águas, para que nós pudéssemos segui-lo após. E após o batismo nas águas, foi que ele começou, né, aquele ministério de 3 anos que ele teve. Então, lá na hora do batismo nas águas, né, quando ele foi para se batizar, aí João Batista não queria batizar, porque achava que não era digno. Mas ele falou que assim teria que ser para cumprir a palavra de Deus e para a glória de Deus. E quando João Batista então resolveu batizá-lo, e ele acabou de ser batizado nas águas, no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu, onde o Pai dizia: "Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer." Então, todos ficaram ali sabendo que Deus acabara de revelar que aquele era o Filho dele, que havia de vir ao mundo para nos salvar, para remissão dos nossos pecados. Então ali João Batista aceitou e batizou Jesus nas águas, e ele recebeu ali o Espírito Santo, que ele já tinha, que ele é Deus, mas que precisava ser registrado para que nós tivéssemos o desejo também de fazer a vontade do Pai, assim como ele estava fazendo, né? Então, aqui diz assim, ó, por exemplo, quando você acha que você vai ser batizado e vai sair de lá puro, livre de seus pecados, isso não é uma verdade, porque aqui está dizendo que aquelas pessoas que vinham para fazer isso, para ver se tirava os pecados nas águas lá, estavam equivocados. Por quê? Porque João Batista diz: arrependei-vos. João Batista andava no deserto pregando só isso: arrependei-vos, arrependei-vos. E ele andava pelo deserto, comia gafanhoto e mel. Era essa a alimentação de João Batista. Então, ele não se importava, ele não queria aparecer, ele não queria fazer aquilo que muitos fazem, chamar atenção. O que ele queria mesmo era obedecer a Deus, era preparar o caminho para que Jesus chegasse e as pessoas já estivessem, pelo menos, entendendo um pouco de Deus, um pouco de Jesus Cristo, que iria vir para sacrificar como veio, para morrer pelos nossos pecados.
Então Jesus era santo, puro, ele não precisava de descer as águas se o batismo fosse para tirar o pecado. Ele não tinha pecado, então não. Ele também não tinha pecado para se arrepender, mas aí ele deixou claro que era para fazer segundo a vontade de Deus, e assim ele fez, certo? E também outro motivo que Jesus fez esse ato foi porque ele queria glorificar o nome de Deus. Ele queria exaltar o nome de Deus. E Deus queria também ali mostrar que ele estava com o filho dele, que ele estava com Jesus, que Jesus era o filho amado dele. É muito lindo quando a gente pensa nisso, nessa questão do batismo, de o porquê do batismo. Então, a igreja somos nós, entendido? A igreja somos cada um dos fiéis. Mas nós quem? Existe igreja do Senhor dentro de várias denominações diferentes. Por quê? Porque a igreja é aquele que é fiel. Então não tem a igreja tal é fiel. A igreja fulano de tal é fiel ou não? Ele é igreja. Ok? Então nós vemos também em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 e 16, que Deus disse assim. Jesus diz: sede santo em vossa maneira de viver. Jesus diz: sede santo como eu sou santo. E aqui, sede santos na vossa maneira de viver. Então, ele manda a gente ser santo, não é depois da morte. Depois da morte, é selado o nosso destino. Nós não podemos mais ser santos, nos santificar. E nem ninguém poderá mais declarar que nós somos santos. Porque quem sabe se nós fomos santos é só Jesus, é só Deus. Quem é que vai poder comprovar que nós fomos santos na terra? Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece a vida de cada um. Porque muitas vezes as pessoas podem fazer o bem, mas o motivo que ele está fazendo o bem não é porque ele está obedecendo a Deus. Ou é por vaidade, ou é porque ele acredita que é isso que vai salvar ele. Então, as pessoas que se santificam aqui na terra são aquelas que mudam de vida, gente. Que se transformam em uma nova criatura, que morre para esse mundo e renasce em Cristo. No batismo ele está renascendo, porque ele já morreu com Cristo, porque ele já se arrependeu do mundo. Nós temos que entender essas coisas, para não ficarmos iludidos, achando que estamos servindo a Deus e quando chegar no final, ele vai dizer para nós, como está escrito: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, e nos lançar para o fogo eterno. Nós precisamos estar prontos para o arrebatamento, quando Deus vai separar o joio do trigo, a ovelha do bode. Então por isso que a gente está aqui para falar isso. Antes de batizarmos nas águas, nós nos arrependemos, como nós já falamos. Só que a partir daí, iremos fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Aí Jesus disse assim: aquele que não participar do meu corpo e do meu sangue, que é a Santa Ceia do Senhor, não terá parte no reino de Deus. Ah, mas se eu morrer antes? Sem problema. Agora, se você morrer, se você morrer no pecado, porque você não quis mudar de vida, se converter, se batizar e participar da Santa Ceia do Senhor, se for uma decisão sua de não seguir a Deus, de não obedecer a palavra de Deus, aí está enquadrado nessa palavra de Jesus. Então nós temos que nos preparar
para o arrebatamento. Porque religiosos existem muitos, mas igreja do Senhor são poucas. Então nós vamos dizer o seguinte também aqui, olha, muita gente fala, qual é a igreja que vai com Jesus? Qual é a igreja primitiva, a igreja certa, a igreja correta? Não existe igreja perfeita, porque toda igreja, toda denominação, ela é formada de igreja de Deus e de joio que está junto. Então, mas no tempo dos apóstolos, que igreja que era? Não tinha denominação. As pessoas que seguiam a Jesus, simplesmente eles foram chamados de cristãos por aqueles que não eram cristãos. Então a igreja era o povo, e o povo era o chamado de cristãos. Eles não tinham denominação. Eles faziam as assembleias, as reuniões deles, onde dava, né? Oravam onde? Um dia eu estava orando na casa de Pedro, porque Pedro estava preso, e Jesus libertou naquela hora daquela oração. Outro dia na casa de outra irmã, de outro irmão, e eles se reuniam, eles faziam uma assembleia para poder adorar a Deus, orar, e também para falar de Jesus para quem fosse ali. Porque Jesus disse, vai, pregai. Jesus é uma ordem, não é um pedido. Ele nos deu essa ordem, deu aos discípulos, depois veio para nossa ordem. Então, vai, pregai. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus disse isso. Então ele não vai ser condenado. Jesus não vai condenar ninguém. Não, Jesus não vai condenar você. A gente é que se condena praticando os pecados. A gente é que se condena não deixando a vida velha, não aceitando, não se arrependendo para se batizar. Então aqui nós encerramos o terceiro vídeo sobre Mateus 3, né? E eu espero ter conseguido passar para vocês, explicado para aqueles que ainda não conseguiram entender a questão do batismo e a questão da igreja e a questão da salvação. Que Deus possa falar melhor em seus corações, que o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda a entender a palavra dele, esteja com cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.